Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Senhor, te amamos, Senhor, por causa do teu amor para conosco. Senhor, derramou o teu amor em forma de misericórdia e a tua graça nos alcançou. Senhor Jesus, obrigado por essa reunião, obrigado por esse momento de comunhão. Senhor, nos dê mais do teu falar, mais da tua rica dispensa. Senhor, o Senhor tem riquezas insondáveis e nós somos aqueles que estão ansiosos, não pelo mundo, mas pela tua palavra. Oh Senhor Jesus, obrigado por esse momento. Jesus é o Senhor. Eu chamei os adolescentes para aqui. Está faltando mais algum? Mais algum? Cadê? Deixa eu ver. O Arthur? Cadê o Arthur? Cauã, senta para cá, Cauã, aqui, ó, aqui na frente. Eu vou ler alguns versículos aqui, se puder projetar ali. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6. 1 Coríntios 10, 6. Esperar projetar ali para a gente ler junto. Isso. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus 6, 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Riquezas aqui é mamon, é um Deus, tá? E, para iniciar, Hebreus capítulo 3, versículo 7. Hebreus capítulo 3. Versículo 7 diz assim: ó Senhor Jesus, hoje, assim pois diz o Espírito, olha só, hein? Assim pois, como diz o Espírito Santo. Quem está falando? O Espírito Santo. O que ele diz? Hoje, se ouvirdes a sua voz, versículo 8, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Olha que interessante, versículo 15, repete: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Capítulo 4 de Hebreus, versículo 7, a parte B do versículo 7, fala de novo a mesma coisa. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. 3 vezes, né? 3 vezes na Bíblia tem um significado forte, né? Parece que o Senhor quer enfatizar. E aqui fala algo para nós relacionado com a idolatria. A palavra desse capítulo 10, desde a semana passada, né? O Ronaldo tocou em alguns pontos, ontem o Juninho, mas o Senhor tem nos falado algo, e aí eu até pedi os adolescentes, os jovens para estarem aqui perto, porque isso toca muito a formação do nosso caráter, especialmente com cuidados que a gente deve ter relacionados à nossa vida cristã. A nossa vida cristã é a nossa vida real, é ou não é? Eu não posso dizer que eu tenho uma vida cristã e tenho uma vida mundana, não dá. Não dá para servir a dois senhores, nós acabamos de ler isso, né? Ou eu sou da vida cristã, ou eu sou da vida secular. Por outro lado, eu tenho que viver dentro do contexto da vida secular. O Senhor orou em João 17, se eu não me engano é versículo 15, que fala: não peço que os tire do mundo, né? Ele orou: Pai, eu não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal, né? Eles não são do mundo, como eu também não sou. É como o peixe, né? O peixe, onde é que ele mora? Dentro da água. Mas ele morre afogado? Não, né? Ou seja, eu não posso
morrer afogado com o mundo, né? Eu estou vivendo no mundo, mas não posso me afogar nele. Então eu quero alguns pontos aqui considerar, especialmente o que é a idolatria, como é que ela surgiu. Como é que surge a idolatria na Bíblia? Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, no versículo 16, fala que Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden, ou seja, Caim se afastou de Deus, deixou de ter a presença de Deus, e ele gerou a partir dele uma civilização sem Deus. Qual foi o resultado disso? Versículo 20 ao 22 fala bem, Gênesis 4, do 20 ao 22. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Olha que interessante, né? O nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. 22. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze, de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então aqui são três elementos interessantes, né? O sustento, a alegria, né? O prazer pela música e a segurança. O pai. Quem era o pai antes? Era Deus. Deus supria todas as coisas para o homem e colocou ele num lugar maravilhoso, onde tinha tudo. E Deus mesmo se avistava com o homem todos os dias. No entanto, quando o homem se afasta da presença de Deus, ele perde a referência, e Deus, que era a referência, agora é substituído por homens. O pai, né? Eles, no mundo eles falam assim, esse cara aí é o pai, é o papa do negócio, é o papa da Fórmula 1, não é assim que fala no mundo? É o cara, né? Tem até um cantor que fala, esse cara sou eu, né? Eu falei, não, eu não sou, não. No entanto, irmãos, isso aqui começou a gerar uma cadeia de problemas, porque a idolatria física, a partir de construção de elementos de barro, de madeira, de ferro, isso foi posterior. O problema inicial começou no coração do homem, quando ele começou a substituir Deus por outras coisas, e especialmente por homens. Então aqui é o começo da idolatria. E aí quando a gente caminha um pouco mais para frente, em Gênesis capítulo 10, a gente vê como é que a coisa se torna, como é que eles começam a exaltar o homem. Versículo 8 fala assim, que Cuxi, Gênesis 10, 8, que Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Uma vez, depois que Abraão cometeu um erro grave, né? Não esperou o que Deus tinha determinado para ele, ele perdeu a presença de Deus por 13 anos, no final do capítulo 16 de Gênesis. Quando começa o 17, Deus aparece para Abraão e fala assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas aqui, o poderoso era Nimrod. E o versículo 9 fala assim, foi valente caçador diante do Senhor. Olha que perigo, hein? Aqui Satanás começa a criar um paralelo entre homens que eram, entre aspas, servos de Deus, porque ele era valente caçador diante do Senhor. Opa, então esse aí eu posso seguir, né? No entanto, se tornou uma idolatria como outros. Versículo 10, só a parte A dele fala assim, o princípio do seu reino foi Babel. Dá para a gente parar por aí, né? Porque a gente sabe o que significa Babel, né? No capítulo 11 mostra o que aconteceu. Versículo 4 do capítulo 11 de Gênesis, olha o que fala. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome. Ó Senhor Jesus. Essa reunião aqui hoje é para adorar o Senhor, é ou não é? Quando nós partimos o pão, né? Então agora nós temos o Davi e a Esther fazendo parte dessa comunhão, né? É importante a gente saber que nós nos separamos das coisas do mundo para poder tocar nas coisas santas de Deus, né? Mateus gosta muito de falar, né, que esse elemento aqui que nós colocamos na mesa é o corpo do Senhor, e é um fato. Por quê? Porque está representando cada um de nós, cujo espírito foi regenerado pelo Senhor, e está representando também o Senhor, cujo corpo foi partido por nós. Então, não é simplesmente uma roda social, onde agora eu posso, né, eu faço parte do clube daqueles que podem
botar a mão no pão e botar a mão no cálice. Não, não é isso. Agora eu faço parte de algo sagrado, consagrado, dedicado. Inclusive, se eu desse um título para esse momento de comunhão, seria dedicando-se ao Senhor. Porque a nossa dedicação deve ser ao Senhor. Amém? Então aqui fala que o homem passou a tornar célebre o nome dele. Ou seja, cadê Deus agora? Nós fizemos uma torre para tornar o quê? Célebre o nome do homem, não o nome de Deus. Então, começou ali com Nimrod, poderoso diante do Senhor. Parece bom, né? Mas cuidado, tem coisas que parecem que são boas, mas não testificam o Senhor. Lembra? Mateus 7, o Senhor fala, afastai-vos de mim. Mas Senhor, mas nós fizemos tudo em seu nome. Mas não foi fruto de comunhão com o Senhor. Tinha aparência de que servia ao Senhor, mas o Senhor falou que o que eles faziam era iniquidade. Essa palavra no grego é anomia, sem lei, quer dizer, não pertence ao que Deus determinou, não faz a vontade de Deus. E é interessante que, se você ler o restante do trecho de Mateus 7, fala que o homem que ouve a palavra do Senhor e a pratica é considerado como alguém sábio que edifica sua casa sobre a rocha. Então não é uma questão de fazer ou não fazer coisa, é uma questão de ouvir o Senhor, de que a nossa atitude não seja uma mera atividade religiosa, não seja um ativismo religioso, mas sim o fruto de uma comunhão com Deus. Eu prego o Evangelho, eu cuido de pessoas, eu convido para reunião, eu faço isso, faço aquilo, porque o Senhor que eu amo, o Senhor que eu gasto tempo contemplando, constrange o meu coração, né? É uma oração de choro, de um choro genuíno. É um desejo que as pessoas sejam salvas, porque o Senhor colocou isso no meu coração. É diferente, né? Então, prosseguindo aqui, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aqui eu quero até colocar uma coisa. Nesse momento aqui, do capítulo 11 de Gênesis, fala de uma família que estava aqui nesse reino, na Babilônia, na Caldeia. E aí o Senhor vai e pinça ali, né? Tira ali daquele meio quem? Abraão. Capítulo 12 de Gênesis, versículo 1, o Senhor fala para Abraão assim, sai da tua terra e da tua parentela. Sabe por que o Senhor fala isso para Abraão? Porque Abraão vivia numa terra de ídolos, e o pai dele, segundo a tradição judaica, era fabricante de ídolos. É um fato, se a gente ler Josué, capítulo 24, versículo 2, vê se dá para colocar aí na tela, Josué 24, 2. Josué fala, ele testifica que eles seguiam ídolos. Quer ver? Vou abrir aqui na minha Bíblia também. Josué capítulo 24, versículo 2. Finalzinho, é o último capítulo de Josué. Senhor Jesus. Versículo 2 diz assim, então Josué disse a todo o povo, assim disse o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram. Então havia ali, né? E segundo a tradição dos rabinos, tradição judaica, fala que ele era um fabricante de ídolos, comerciante de ídolos. Ele vendia a sobrevivência dele. Então Deus vai e fala, Abraão, sai disso. Então o que o Senhor fala para nós hoje? Sai desse negócio, né? Desse mundo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Agora, por que o homem começou a adorar ídolos? Vocês já pensaram nisso? Por que o homem começou a adorar ídolo? Por quê? Né? Senhor Jesus. Ali em Gênesis 4, quando a gente falou agora, né, de 3 pessoas, né, Jabal, Jubal e Tubal-Caim, a gente viu que o homem substituiu Deus por referências agora que eram para eles os que eles seguiam, né? Eu vou seguir isso porque agora ele está me ensinando como é que eu consigo o meu sustento, como é que eu consigo minha alegria. Então, a partir das necessidades do homem, da satisfação, do prazer dele, ele começou a negociar com o imaginário dele, e aí ele criou referências fora de Deus. Aí ele começou a ter que materializar essas referências. Aí ele criou ídolos. Por quê? Porque ele pensava assim, bom, eu planto, mas para a colheita ser bacana eu preciso de chuva, senão a terra não vai vingar, a semente não vai brotar, não vou ter nada. Então eu vou inventar um Deus e vou fazer uma consagração para ele para que me dê chuva. Ou seja, era um negócio. Não era uma adoração. E aí o homem passou a criar os seus ídolos. E chegou a tal ponto
que quando a gente olha Êxodo capítulo 20, uma das primeiras coisas que Deus fala, quando Ele estabelece os 10 mandamentos, Ele fala assim: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, eu não admito ser, como é que fala? Traído, ser compartilhado com nenhuma outra coisa. Deus é fiel, irmãos. Deus fez todas as coisas. Ainda que o homem tenha virado as costas para Deus, Deus nunca desistiu do homem. Porque é interessante que, se você olhar no registro de Gênesis, depois que o homem estabelece essa idolatria inicial ali com o pai daqueles que habitam em tenda e tal, Deus desiste da raça humana porque ela chega numa condição de total declínio. Aí vem o dilúvio. Depois do dilúvio só tinha a família de Noé, mas novamente o homem começa a entrar num declínio a partir de Babel. Aí Deus vai e chama Abraão. Aí o homem novamente começa a entrar em declínio até que ele se torna escravo por mais de 400 anos, 430 anos no Egito. Aí Deus vai e dá a lei, levanta Moisés e espera pacientemente por aproximadamente 2000 anos para que o homem entenda que ele é incapaz de servir a Deus na força da sua competência, da sua capacidade. Quando Deus cria o homem, Ele dá ao homem capacidade sim para discernir o que é bom e o que é ruim. Se você abrir em Gênesis 2, antes do pecado, antes do homem desobedecer a Deus, a Bíblia fala que Deus colocou todos os animais diante de Adão, e Adão separou os animais domésticos dos animais selváticos, as aves, os répteis, tudo. Ou seja, doméstico, isso aqui pode entrar na minha casa, isso aqui não pode. Quando a gente está na presença de Deus, a gente sabe exatamente aquilo que faz parte da nossa vida e aquilo que não pode fazer parte da nossa vida. Senhor Jesus. Então, para nós hoje, o que é um ídolo? O que é um ídolo? Né, Estherzinha? O que é um ídolo hoje? É tudo aquilo que substitui Deus para satisfazer as nossas carências de prazer, de alegria, de sustento, todas as nossas necessidades. Se eu preciso de alguma coisa mais do que Deus, aquilo se torna um ídolo. É claro que eu preciso vestir, eu preciso comer, eu preciso tomar banho, eu preciso de diversão também, eu preciso de tudo isso. Mas se essas coisas começam a exercer um domínio sobre a minha vida e ocupam um lugar maior do que Deus, Deus não aceita ser confrontado. Você não pode servir a dois senhores. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Eu quero até fazer um parênteses aqui, eu notei uma coisa. Hoje, quando a gente fala de idolatria, a gente precisa perceber que tem alguma coisa muito próxima, muito relacionada à idolatria, que são os vícios. E o vício, ele nos leva para dentro de um mundo de pecados. O que é vício? É tudo aquilo que faz a gente se tornar dependente para conseguir viver uma vida satisfatória. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu tenho um amigo que ele hoje é um irmão, né? Mas ele falou assim que antes ele trabalhava a semana inteira, chegava em casa na sexta-feira, ele maratonava nas séries. Eu falei: o que é maratonar? Ele começava na sexta-feira e ia até domingo sem dormir, nem comia direito, até zerar a série, para assistir todos os episódios de uma série. E todo fim de semana era isso. O que virou isso? Virou uma dependência. Ele passou a tirar da vida dele as outras coisas, a família, ele passou a tirar outras coisas para poder viver só maratonando. Ele até trabalhava, mas ele estava dividindo a vida dele. Isso é vida? Jogos, tem pessoa, aí vai para a vida de vocês. Quantos colegas que vocês têm na escola que é viciado e só fica direto no computador ou no videogame jogando o dia inteiro? E ele não consegue se satisfazer. Quantas vezes vocês já viram na internet um vídeo dessas crianças que quando a mãe toma o celular faz pirraça dentro do aeroporto, dentro do shopping? O que é isso? A tal da rolagem infinita. Essa semana eu estava num cliente, aí eu falando para ele assim: olha, hoje um dos grandes vícios da sociedade é a tal da rolagem infinita. Você entra no TikTok, entra no Instagram, entra no X, que é o Twitter, e fica ali, e o tempo vai embora e você não vê. Quando você assusta, já passou 2 horas, 3 horas. Aí sabe o que ele falou comigo? Miguel, você tem razão. Porque eu tenho câmera de segurança na loja dele,
ele tem um posto de coleta, né? Então ficam vários funcionários lá, etiquetando mercadoria, guardando, recebendo, despachando. Aí falou que um dos funcionários lá, ele ficava olhando na câmera, que o menino ficava só assim. Aí eu falei assim, e você conversou com ele? Eu falei, conversei com ele, dei chance para ele, expliquei. Eu falei, e aí, resolveu? Eu falei, não. Você acredita que o menino, de novo, parece um vício mesmo, ele não consegue parar. Tive que mandar ele embora. Tá vendo? Perdeu o emprego por causa disso. Agora imagina as coisas que para nós são escandalosas. Pornografia, fornicação, bebida, droga. Tudo isso nos alija, nos retira da vida comum e nos faz escravos. E isso não se assemelha muito à vida de idolatria? Por quê? Porque até mesmo eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Parece que quando eu vou ler a Bíblia, eu tenho que resolver alguma coisa, está vencendo o boleto, a prova que eu vou fazer, eu tenho que estudar. Tem uma sensação assim de urgência que eu tenho que fazer rápido. Mas quando eu estou na internet, quando eu estou no filme, quando eu estou... tranquilo, minha consciência parece que está cauterizada aquela hora. Então é um perigo para nós. Precisamos observar isso. E a Bíblia fala claramente para nós: não andar ansioso. Existe uma coisa chamada cobiça. É o último dos mandamentos, né? Não cobiçarás. Aí eu quero trazer um texto que está em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, é o versículo 14, fala assim, olha que interessante. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Olha as palavras que tem aqui. Da onde vem a tentação? Vem daquilo que nós cobiçamos. E quando nós cobiçamos, essa tentação, ela nos seduz. Por quê? Porque está carregado de coisas do mundo e o mundo inteiro jaz no maligno. Não está vendo o perigo da sedução, da cobiça? Senhor Jesus, versículo 15 fala assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Ó Senhor Jesus, nosso espírito fica apagado. 1 Tessalonicenses 5,19 fala: não apagueis o espírito. Como é que apaga o espírito? Desse jeito. Não necessariamente é um vício, mas é uma cobiça. Irmãos, não tem problema nenhum ver uma série de vez em quando, não tem problema nenhum você experimentar uma diversão, ver um futebol, mas quando essas coisas começam a tomar conta da nossa vida e nos tornam escravos dela, está na hora de eu... Porque aí eu não consigo mais ler a Bíblia, as reuniões perdem as cores, o sabor, a comunhão com os irmãos já se torna desinteressante. Ó Senhor Jesus, cuidado com os prazeres do mundo. Hebreus 11, 25 fala que Moisés, ele desistiu daquilo que ele poderia usufruir, porque ele considerou que eram prazeres transitórios, cuja origem está no pecado. Hebreus 11, 25 fala que ele preferiu estar com o povo hebreu que era escravo, do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Citando novamente 1 João 2, né? 1 João 2,15 fala para não amar o mundo. O 16 fala, porque tudo que há no mundo, 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, quer dizer, a vontade incontrolável da carne, o desejo ardente da carne, a concupiscência dos olhos, quer dizer, a cobiça ali, né? E a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Procede do mundo. Ora, o mundo passa. As coisas do mundo que te dão prazer, que dão prazer para mim, para você, elas passam muito rapidamente, elas são efêmeras. Depois dá uma sensação de vazio, uma sensação de tristeza, é morte interiormente. Por isso é que nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí, irmãos, entra uma coisa interessante. Olha o que fala 2 Pedro, no capítulo 1, o versículo 6. Aqui, quando fala que o Senhor, a partir do versículo 3, fala que o Senhor nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E depois fala para associar, por causa disso, associar com a nossa fé algumas coisas. E entre essas coisas que nós devemos associar com a nossa fé, fala de domínio próprio. Quem é que consegue dominar a si mesmo?
Sincero e honestamente, eu não consigo. Eu acho que nenhum homem consegue. Sabe por quê? Segundo o Senhor disse em João capítulo 15, Ele falou assim: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sabe por quê? Porque sem mim... Então domínio próprio é uma questão de permanecer no Senhor. Ou seja, quanto mais eu me volto para o Senhor, quanto mais eu me volto para a palavra, quanto mais eu permaneço na comunhão com os irmãos, mais presença do Senhor tem na minha vida. Aí eu consigo associar com a minha fé o quê? O domínio próprio. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. É aquela questão que Adão tinha, né? Quando ele estava na presença de Deus, ele conseguia discernir o que podia entrar em casa e o que não podia. Quando eu estou na presença de Deus, eu consigo discernir o que presta para a minha vida e o que não presta. O que vale a pena investir tempo e o que não vale a pena. Senhor Jesus. 1 Coríntios 10 fala uma coisa interessante, né? Versículo 23. Fala assim, ó: todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Todas são lícitas, mas nem todas edificam, porque algumas vão nos levar para a morte. Olha o mesmo versículo no capítulo 6, versículo 12. É até melhor, porque fala relacionado ao domínio próprio. Olha, 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí entra algumas situações. Uma vez eu me lembro que o irmão Esdras estava contando sobre pessoas, né? Quando teve uma conferência de jovens, aí alguns jovens perguntaram para ele se podia ou não beber bebida alcoólica. Aí ele falou assim: irmão, pensa que você é senhor do saber, você se domina em tudo, e de vez em quando você toma lá uma coisinha. Só que aí de repente tem aquele irmão que veio de uma condição muito ruim, porque ele era um marido que gastava todo o seu salário na bebida, batia na esposa, brigava com os filhos, e a vida dele era um inferno por causa disso. E aí um dia ele creu no Senhor e foi liberto dessa bebida que tanto o aprisionava e escravizava ele. E aí de repente ele vê você que é senhor do saber, e aí o que acontece com a fé dele? Nós fazemos os irmãos tropeçarem. Então, nem tudo edifica. Eu não posso me deixar dominar. Algumas coisas dominam as pessoas. Algumas pessoas são capazes de usar, experimentar drogas e conseguir sair delas, outras não. Agora, será que eu vou arriscar? Será que eu preciso experimentar o veneno para saber se eu vou ter uma mortezinha? Não posso fazer isso, né, irmãos? Oh, Senhor, então como dominar? Como controlar essa ansiedade que vem? Porque, irmãos, é muito fácil a gente ver as leis do Antigo Testamento, mas o Novo Testamento também tem algumas ordenanças. Mateus 6, 25, o Senhor fala para nós: não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, de vestir, de beber. O apóstolo Paulo repete em Filipenses 4, 6, não andar ansioso de coisa nenhuma, antes levar tudo diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Gálatas 5 fala que se nós andarmos no Espírito, nós jamais vamos satisfazer a consciência da carne. Andar no Espírito, viver no Espírito. Por quê? Porque a gente sabe que as obras da carne, elas são exatamente isso. Toda vez que eu me envolvo com o mundo, o que vai ser o fruto do meu envolvimento? São as obras da carne. Está descrito lá, depois você pode ler o capítulo 5 de Gálatas. Mas se eu viver no Espírito, se eu andar no Espírito, o fruto do Espírito e aí entre muitas coisas que estão descritas ali no fruto do Espírito, tem também o tal do domínio próprio. Ou seja, é melhor andar e viver no Espírito. O Senhor fala: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino, Mateus 6,33. Então, qual que deve ser, na classificação das coisas que fazem mais sentido para a nossa vida, o que tem que estar em primeiro lugar? Por que a gente sempre recomenda aos irmãos que, ao se levantar, a primeira coisa a fazer é o quê? Orar e ler a Bíblia. Porque é como se você formasse uma camada protetora ali, sabe quando você vê aquele filme, aquele desenho animado que tem um escudo de proteção, tem uma redoma assim, é isso que o Senhor quer te dar.
Aliás, vou ler um trecho aqui que é muito interessante para nós. Recomendações. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. A gente poder finalizar aqui. Só existe uma maneira de eu ficar livre, porque eu em mim mesmo não consigo. Mas aqui fala, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra... Irmãos, não pensa que é você que está procurando, não. É que cada vez que você vira uma esquina, tem uma arapuca ali te esperando. Satanás está na sua escola, no trabalho, no meio dos parentes, na vizinhança, num negócio que a gente está fazendo, no trabalho, tudo tem armadilha o tempo todo. Satanás está doidinho para passar a rasteira. Então para a gente ficar firme, a gente se reveste da armadura de Deus. Por quê? Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não fica discutindo com o seu coleguinha lá, dando regra para ele. Você não pode fazer isso. Não faça isso não, ore por ele. O Juninho, quando ele estava no ensino médio, eles experimentaram lá na escola, uma escola que tinha muitas coisas ruins, mas eles experimentaram lá ter um grupo de pessoas que chegaram a reunir mais de 200 alunos. E aí ele falava assim, não pai, tem uns alunos lá que são tão complicados que a gente não tem nem como convidar ele a falar do amor de Jesus, mas nós oramos. Ele tinha um outro colega dele, eles oravam nome por nome. Aí de repente o aluno aparecia lá na tal da célula que eles tinham e falou assim, não sei porquê, alguma coisa me impulsionou, me atraiu para cá. O que é isso, irmãos? É o poder de Deus. Então sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E quando nós estamos com essa armadura, fala alguns itens interessantes, né? Primeiro, nós não brigamos com as pessoas, porque nós sabemos que os dominadores desse mundo tenebroso são forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestes. Está aqui no versículo 12. Versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés. O que você tem que fazer com o seu pé? Seu pé é para caminhar? Então você calça ele com o quê? Preparando para pregar o evangelho. Aonde você for, prega o evangelho. Onde você for, apresenta o Senhor. Não necessariamente você tem que sair falando igual um papagaio, mas o seu testemunho fala muito mais para aquelas pessoas que você convive constantemente. Uma coisa é você sair para pregar o evangelho na rua e abordar pessoas. Outra coisa é você conviver no seu dia a dia com pessoas do seu trabalho, da sua escola, da vizinhança, do comércio local, e elas veem. E o que elas veem fala muito mais alto do que você fala, daquilo que você fala. Então você calça os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz. Não vai dar tempo de falar de todos, mas eu quero enfatizar só o final aqui, que é o 18, mas vamos do 16 em diante. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também, presta atenção nessa parte, tomai também o capacete da salvação, proteger a minha mente, a parte dominante da minha alma, né? E a espada do Espírito, ou seja, o único elemento de ataque, qual que é ele? A palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Você tem uma espada, fala assim comigo, vocês jovens, eu tenho uma espada. E essa espada é a palavra de Deus. Como é que eu tomo a palavra de Deus? Versículo 18. Com toda oração e súplica. Mas orando só por mim? Não, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então eu tomo a palavra de Deus no meu espírito. Por que nós tomamos a palavra com oração? É melhor que a minha oração, né? Eu não sei orar como convém. Então eu volto para a palavra, pego a Bíblia e vou me alimentando ali, invocando o Senhor, dando glória a Deus, dizendo amém, aleluia, sim Senhor, concordo com essa palavra, amém, amém. Irmão, quando você sair, você está com a armadura de Deus. Aí Satanás vem te passar a rasteira, você, opa! Aí você ora pelos irmãos, aí vem mais uma cilada, opa! Uai, o que está acontecendo com isso aí? Senhor Jesus, amém. Irmãos, me perdoem o tempo que eu avancei, mas vamos compartilhar o microfone aqui. Senhor Jesus,